Pronto. Então, a proposta da aula de hoje é a gente concluir, né, as competências, fechar com a competência 5. A gente vai também, eu vou apresentar aqui um modelo de esqueleto, né, que é bem genérico, que você vai poder utilizar esse esqueleto para as suas próximas redações, tá? A expectativa é que você usando esse esqueleto, a sua nota aumente aí para 920 pontos, tá? Então, só seguir esse esqueleto direitinho. A gente vai fazer essa análise. E eu vou também vir abrir a sua redação para que a gente possa... A gente vai fazer uma revisão da competência 3, porque todos os alunos ainda não captaram 100% que tem que ter na competência 3, cada linha da redação, tá? E eu vou fazer uma análise na sua redação para poder saber o porquê foi que ainda você não está ultrapassando os 900 pontos, tá? E a gente vai tirar todas as dúvidas em cima dessa sua redação, tudo bem? Então, vamos lá. Só para relembrar, fala para mim quais são os 7 passos para ter uma redação nota 1000. Fala aí para mim. Tem anotado no caderninho? Tem Então, fala aí para mim. O que é que tem que parágrafos. ter? 4 parágrafos. Cada parágrafo tem no mínimo 3 períodos. Cada parágrafo tem no mínimo 3 períodos. Quem mais? Cada período iniciar com conectivo. Cada período iniciar com um conectivo. Que mais? Um projeto de texto com 2 teses. Um projeto de texto com 2 teses. Ok. O que mais? Colocar o tema na introdução e conclusão. Certo. E faltam 2. Os parágrafos 2, 3 e 4. Separador argumentativo. Certo. E o último? E uma proposta de intervenção com 5 elementos válidos. Ok. Quais são, resumidamente, o que é analisado em cada competência? Na competência 1, eu avalio o quê? Você tem anotado isso aí? Tem Então, fala para estrutura mim. sintática mais desvio ortográfico. Certo. Competência 2. Estrutura de texto dissertativo, mais abordagem do tema, mais repertório legitimado, pertinente e produtivo. Ok. Competência 3. Projeto de texto, mais desenvolvimento das ideias. E a competência 4. Operador Competência 4. argumentativo, mais elementos coesivos. E a competência 5. Proposta de intervenção com 5 elementos. Pronto. Por que tem que repetir toda vez essas aulas? Porque na hora que vocês forem fazer a redação, na hora que você for fazer a sua redação, é importante saber se na sua redação ela constitui todas essas características que você falou. Se possui 7 passos para a redação nota 1000 e se possui também essas características que são analisadas em cada competência. Tá? Então, a gente já trabalhou, não tem dúvida sobre a competência 1, né? A competência 2, você sabe que tem que ter aí um repertório legitimado, pertinente ao tema, com uso produtivo, porém ainda estão pecando, não só você, como as outras colegas, na competência 3. Então, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui sobre essa competência 3, tá? Eu quero que você analise aí cada parte dessa competência 3, ok? E depois eu vou analisar a sua redação como foco, tá? E aí, em seguida, eu apresento a competência 5 e também as redações esqueletos, tá? O modelo de redação esqueleto. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui.
Minutinho. Hoje é a nossa última aula desse módulo, tá? Semana que vem a gente já começa a aula seguinte, tá bom? Vamos lá. Competência 3. Então, na competência 3, a gente... Deixa eu só projetar aqui, que não está projetado. Uma janela. Ok. Na competência 3, a gente vai analisar esse projeto de texto, certo? E a constituição de cada linha da redação. Então, vocês sabem que a redação, ela não é escrita aleatoriamente. Existe aí uma característica, né, que é obrigatória ter em cada linha. E aí, eu vou só repassando, porque é só uma revisão, tá, da competência 3, certo? E a gente vai avaliar essas linhas que ainda estão faltando vocês colocarem na redação, tá? E aí, vamos avaliar o projeto de texto e o desenvolvimento das ideias. O que é que tem que ter em cada parte, em cada microtexto, sendo que a gente estudou isso na semana passada. O macrotexto é a redação completa e o microtexto é cada parágrafo da redação, certo? E a gente viu a estrutura da introdução. O que é que tem que ter na introdução? A contextualização com fato histórico ou citação de alusões ou filmes, séries, desenhos, novelas, músicas que aborde o tema. Segundo período, o ponto de vista que faça um link com a contextualização. Terceiro período, duas teses. Quarto período, fechamento com o tema. Por que eu quero mostrar isso para você? Porque você tem que entender que a sua introdução ela tem que ser constituída com essa estrutura, certo? E aí a gente vai analisar na estante uma redação que possui essa estrutura, tá? Aí aqui, o que é que tem que ter no Você anotou isso no seu caderno, Vini? As características da introdução? Eu tirei print, mas ainda esqueci de anotar. Certo. Aí o que é que tem que ter no desenvolvimento? O tópico frasal com argumentos da primeira tese, a defesa do ponto de vista com indícios de autoria e o fechamento com argumentos com a mini solução para essa tese. No desenvolvimento 2, a mesma coisa. Tópico frasal, só que agora com argumentos da segunda tese, a defesa do ponto de vista com indícios de autoria, certo? E também o fechamento com argumentos com a mini solução para a tese. Na conclusão, um anúncio da proposta de intervenção, né, que coloque o tema completo, a proposta de intervenção com os 5 elementos válidos e o fechamento com uma frase que remeta à contextualização inicial, tá? Então, a gente vai agora, eu vou abrir a sua redação, Vini, e a gente vai analisar, de fato, se a sua redação possui essa estrutura. Porque eu lembro que na aula passada a gente trabalhou exatamente isso, né? A competência 2, a competência 3, e eu pedi para que vocês revisassem no momento, antes de entregar a redação, se contemplava os 7 passos da redação nota 1000, se tinha as características das 5 competências, certo? E se também tinha essa estrutura do texto, né? Então, a gente vai avaliar aqui, eu ia avaliar uma redação nota 1000, mas acho que eu vou partir já para a sua redação, tá? E a gente vai ver o que foi que faltou quanto à estrutura na sua redação, tá, Vini? Vamos lá. Você chegou a ver sua redação hoje já, a correção? Vi. Ok. Então, vamos lá. Na sua redação, você teve 760 pontos. Vamos avaliar aqui só a parte da estrutura que refere-se à competência 3, tá? Vamos ver o que foi que teve aqui. O que tem que ter
na introdução. Vamos lá. Contextualização com fato histórico, citação ou alusão de filmes. Ponto de vista que faça o link com a contextualização. Duas teses e fechamento com o tema. Ou seja, tem que ter nesse primeiro parágrafo aqui, que vai do número 1 ao número da linha 1 à linha 9. Você está conseguindo ver aí? Não, né? Tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Não. Peraí, calma. Esqueci de compartilhar. Tá visualizando agora? Tô agora. Pronto, deixa eu só botar aqui para poder ficar, para poder ver o que está tendo também. Pronto. Então, vamos avaliar só quanto à competência 3, tá? Na competência 3, Vini, você ficou com 120 pontos. Então, a gente vai ver aqui o porquê foi que você ficou com essa pontuação, tá? Vamos lá. No primeiro parágrafo, o que é que tem que ter? A introdução. Na introdução, tem que ter uma contextualização. Segundo período, tem que ter o ponto de vista, que faça o link com contextualização. Depois, duas teses e um fechamento. Olha qual foi que você fez. A alfabetização tecnológica é um grande desafio, principalmente na terceira idade. Logo, todos sabem que esse meio é bastante importante para fornecer informações. Por esse motivo, manter os idosos informados tem sido cada vez mais necessário. Mas há vários perigos dentro da internet e, por ter idade avançada, se tornam mais vulneráveis. Inclusive, dois deles são os golpes e os fake news. Vamos lá. Primeiro, Vini, o que foi que aconteceu aqui para você não tirar uma nota tão alta nessa redação? A primeira coisa que tem que ter na introdução é uma contextualização, certo? Então, você tem que iniciar com uma contextualização. Qualquer repertório referente a alguma área do conhecimento. Então, você poderia falar de acordo com algum filme, com alguma novela, com alguma série, ou então de acordo com a Constituição Federal, né? A gente vai ver muito isso hoje, tá? Então, você apresentando aqui um repertório legitimado no primeiro período, que aí já contemplaria aqui também na competência 2, tá? Você aumentaria a sua nota, você não ficou com 200 pontos na competência 2, porque você não apresentou um repertório legitimado e pertinente. Você colocando logo na primeira linha esse repertório aqui, você apresenta essa contextualização, tá? Então, faltou essa contextualização. Logo em seguida, qual é o que tem que ter no segundo período? O ponto de vista se referindo a essa contextualização. Então, se você colocasse de acordo com a Constituição Federal, todo cidadão tem direito ao acesso à educação, né? Aí já é um repertório, tá? Embora, ponto, né? Aí, embora no Brasil isso não tenha sido efetivado. Então, você já apresenta o quê? O seu ponto de vista, fazendo um link com essa contextualização. No momento que você faz isso, Vini, você acaba tendo aí um repertório legitimado, pertinente e produtivo, que acaba sendo 200 pontos na competência 2. Então, além de ser importante na competência 3, você teria também uma boa pontuação na competência 2, tá? Aí aqui, depois que você apresenta um repertório, depois que você apresenta o seu ponto de vista abordando o tema relacionado ao que foi citado, tá? Você tem que apresentar duas defesas, certo? Duas causas para essa problemática. Aí você colocou aqui: por esse motivo, manter os idosos informados tem sido cada vez mais necessário. Ótimo, utiliza isso aí como ponto de vista para a sua argumentação. Mas há vários perigos dentro da internet e, por ter idade avançada, se tornam mais vulneráveis. Inclusive, dois deles são os golpes e as fake news. Você colocou essas duas teses também de forma muito limitada, certo? Para representar aí o seu texto. Lembrando que na competência 3, essas teses
têm que ser apresentadas, certo? Porque é elas que vão nortear o seu texto por completo. Então, você colocou aqui para a primeira tese, golpes, e a segunda tese, fake news. Faltou aí você elaborar melhor a apresentação dessas teses. Uma dica é que você coloque essas teses no seu terceiro período, para que você faça aqui, ó, no final, um fechamento desse parágrafo, né? Então, a sua introdução não precisa acabar com as teses, e sim com um fechamento. O que é que normalmente tem nesse fechamento desse parágrafo? Uma solução, certo? Incluindo o tema. Então, é necessário medidas para fazer isso, isso e isso, e aí coloca o tema, tá bom? Então, na introdução, tem que ter essa sequência: contextualização, ponto de vista, certo? Relacionado ao que foi citado, e também as suas duas teses. O que são essas teses? O que é que você tem que pensar? Você vai pegar seu problema. Qual é o problema? Desafios da alfabetização tecnológica na terceira idade. Então, quais são as causas, né, para que não aconteça essa alfabetização tecnológica na terceira idade? O que é que impede para que venha acontecer essa alfabetização tecnológica na terceira idade? Então, assim, sempre é importante você pensar, né, quais são as causas para aquele problema. Essas causas, você vai enumerar duas. Por quê? Porque essas causas serão as suas teses, entendeu? Então, você primeiro vê o tema. Esse tema já é uma problemática? Se for um problema, você vai pensar em duas causas. Se o tema aparentemente não for um problema, você apresentará duas causas. Então, na hora que você pensa aqui, ó, quais são essas causas que impedem, né, essa alfabetização tecnológica na terceira idade? Qual é o causador? Então, aqui, o causador pode ser o governo, né, que não investe na educação direcionada para esse público. Então, você tem que pensar nesses problemas, né, que afeta aí esse tema, ou pensar nessas causas que afetam esse tema. Essas causas você vai desenvolver falando aí qual é o problema, quem é o causador, entendeu? Para poder ir constituindo. Aí aqui você apresentou golpes e fake news. Então, pela estrutura, né, do seu texto, o que é que tem que ter aqui? Primeira tese, golpes. Então, você tem que desenvolver aqui a sua primeira tese sobre golpes, tá? Que é o seu primeiro desenvolvimento, que está no segundo parágrafo. Sua segunda tese será sobre o quê? Sobre os fake news, que tem que ser desenvolvida no terceiro parágrafo. Vamos ver o que é que você fez. Dessa maneira, de acordo com o G1, os idosos estão caindo cada vez mais em golpes de estelionatários. Certinho, certo? Então, aqui o que é que você fez? Você pegou a sua primeira tese e você desenvolveu aqui, né, utilizando o quê? Um tópico frasal com o argumento da primeira tese, certo? Vamos ler tudo. Até mesmo nas reportagens de televisão, dá para ver o quanto está perigoso. Com certeza eles usam várias maneiras para enganar, como falsos sequestros, e se passam por parentes próximos em outras pessoas. Vini, você desenvolveu a sua primeira tese que fala sobre golpes, certo? No seu primeiro desenvolvimento. Ok. Qual foi o problema aqui? Você não deixou claro a relação dessa tese com a questão da alfabetização tecnológica da terceira idade. Entendeu? Então, você falou aqui, você fez esse elo entre as ideias, mas você não relacionou ao tema proposto. Então, tem que ter esse cuidado. Outra coisa, quando você colocar aqui, ó, até mesmo nas reportagens de televisão, dá para ver o quanto está perigoso. Cite a fonte que você viu. Foi em um jornal? Foi em que emissora? Então, é importante, por quê? Porque no momento que você cita uma fonte, você já legitima aí o seu argumento, o seu repertório, tá bom? Aí aqui, segundo, pela lógica, a segunda tese deveria falar sobre fake news. Só que esse fake news tem que estar relacionado à questão da alfabetização tecnológica na terceira idade. Vamos ver se você consegue fazer esse link entre as ideias. Além disso, as fake news, olha aí, então, o
que é que tem que ter no desenvolvimento? 3 pontos. Tópico frasal com argumentos da primeira tese, e aí você fez certinho, né, o da primeira e agora o da segunda, que já é fake news, você já iniciou falando aí sobre fake news, certinho. Aí depois a defesa de um ponto de vista, se você conseguir colocar um repertório melhor ainda, e o fechamento com a mini solução para essa tese. O que é que a gente viu aqui agora? Vamos lá. Além disso, as fake news vêm preocupando a sociedade, certo? Então, fez o link aí com a segunda tese. Sem dúvida, as pessoas de mais idade caem facilmente nas mentiras espalhadas dentro dos aplicativos de conversas. Olha, esse aqui já está relacionado um pouco à questão tecnológica, sim, tá? Mas não abordou aí a alfabetização. Então, é uma abordagem que não está por completa ainda. Aí vamos lá. De fato, isso pode afetar indiretamente a saúde mental, trazendo transtornos. É preciso alertar sobre este assunto. Fechou. Faltou aprofundar mais esses argumentos, né? E você não citou um dos elementos que foi a questão da alfabetização, tá? Aí aqui a conclusão. Enfim, para combater esses problemas dentro da alfabetização tecnológica, primeiro, o que é que tem que ter nesse último parágrafo? Um anúncio da proposta de intervenção, certo? Sempre com o tema por completo. Você fez isso perfeitamente, olha aí. Enfim, para combater essa proposta dentro da alfabetização brasileira, é preciso, para combater esses problemas dentro da proposta da alfabetização brasileira, é preciso pessoas. Tá. Primeiro, vamos lá, vamos organizar aqui essas ideias, tá? Você tem que fechar esse seu primeiro período, certo? Então, enfim, para combater esses problemas dentro da alfabetização tecnológica, na terceira idade, é preciso ter algumas mudanças, ou então algumas atitudes. Você tem que fechar esse primeiro período. Esse primeiro período você fecha fazendo um anúncio da proposta de intervenção, incluindo esse tema. Então, enfim, medidas devem ser tomadas para combater esses problemas dentro da alfabetização tecnológica com a terceira idade. Olha aí, você anunciou a proposta de intervenção e incluiu o tema por completo. Então, medidas devem ser tomadas para combater esses problemas dentro da alfabetização tecnológica com a terceira idade. Pronto. Ponto. Primeiro período feito. O segundo período é que você vai incluir esses 5 elementos. Deixa eu ver se você colocou aqui os 5 elementos. Foi colocado. Então, só que você precisa colocar de forma mais organizada, tá, Vini? Então, aqui, é preciso que pessoas, no caso é o agente, que pode ser parente ou mais jovens, é um detalhamento do agente, porque você está especificando quem é esse agente, certo? Ensinar e orientar os idosos é a ação, esquece esse para aqui, que querem entrar para esse mundo. Por exemplo, através de um aparelho celular, é o modo meio, ou computador. Com isso, a terceira idade correrá menos risco ao navegar na internet. O que é que você fez aqui? Você contemplou aí os 5 elementos necessários para ter 200 pontos na competência 5, mas você não colocou de forma organizada. E hoje, quando a gente for fazer a análise da competência 5 não, dos esqueletos, você vai perceber essa organização desses elementos, tá? E aí ficou faltando, Vini, um fechamento para essa conclusão, tá? Normalmente, esse fechamento ele é realizado relacionando a contextualização, o que não aconteceu aqui nem poderia acontecer, porque você não iniciou o seu parágrafo com essa contextualização, tá? Então, tá faltando aí esses elementos, você utilizou certinho aí os pós-operadores argumentativos, né? Só teve aí um probleminha quanto à repetição de palavras, certo? Na competência 1, poucos desvios ortográficos, uma nota boa. Na competência 2, faltou aí o repertório legitimado pertinente ao tema com uso produtivo. Tem que ter esse repertório. E aí hoje eu vou ensinar um repertório que é um repertório coringa que você pode utilizar em todas as redações, mas tem que ter pelo menos este repertório, tá? Faltou aí essa organização
né, do seu projeto de texto. O elemento coesivo, você apresentou vários aqui, ligando os parágrafos, temos dessa maneira, além disso, ou enfim, certo? Mas teve um parágrafo aqui, Vini, que você não colocou, que foi o segundo parágrafo, um elemento coesivo dentro do parágrafo, ligando os períodos. Precisa, tá? Para você ficar com 200 pontos. E na competência 5, você fez aí com os 5 elementos, mas não colocou só de forma organizada, o que compromete apenas na competência 3, mas não compromete na competência 2, certo? Diante dessa análise aqui, Vini, tem alguma pergunta, alguma dúvida que você gostaria de tirar referente a esse texto que foi analisado? Conseguiu compreender direitinho? Não, entendi. Ok. Aí agora a gente vai trabalhar a competência 5, né? A gente já trabalhou a competência 1, que é a análise dos desvios ortográficos, vimos aí a questão do truncamento, vimos também os períodos justapostos, a ausência de paralelismo sintático. Trabalhamos a competência 2, que fala sobre a estrutura de um texto dissertativo, que tem que ter 4 parágrafos, a introdução ao primeiro parágrafo, segundo e terceiro parágrafo, desenvolvimento, terceiro parágrafo, a conclusão. Trabalhamos e revisamos hoje a competência 3, e você viu que cada parágrafo do seu texto tem uma estrutura específica, né? A introdução tem que ter 4 períodos, um para contextualização, o outro para o ponto de vista, o outro para a tese e o outro para o fechamento. O desenvolvimento tem que ter, no mínimo, 3 períodos, sendo que o primeiro é um tópico frasal relacionando a tese que foi apresentada na introdução, a defesa do ponto de vista é o segundo parágrafo, e o terceiro parágrafo, o fechamento. E a conclusão também tem que ter, no mínimo, 3 períodos, sendo que o primeiro é um anúncio da proposta de intervenção, o segundo é a proposta de intervenção com os 5 elementos, e o terceiro é o fechamento com essa frase que remete à contextualização. Vimos também na competência 4 que ela é constituída pelos operadores argumentativos. Esses operadores argumentativos têm que aparecer no início de cada parágrafo, certo? Que vai do segundo, do terceiro e do quarto parágrafo, e também tem que aparecer em todos os parágrafos, pelo menos uma vez, ligando os períodos. E agora a gente vai avaliar a competência 5. O que é que a gente analisa de fato na competência 5? Vamos lá. O que a gente tem aí na competência 5? A competência 5 é a proposta de intervenção, certo? Que a gente vai avaliar. Nessa competência, tem que ter uma proposta de intervenção abordando o tema com os 5 elementos válidos. Só isso. Toda vez, Vini, que a gente fala, ó, inicie a sua conclusão, fazendo um anúncio da proposta de intervenção com esse tema. Então, o que você vai fazer? Medidas devem, no entanto, ou então, portanto, você vai iniciar a sua conclusão assim. Portanto, medidas devem ser tomadas para evitar, e aí coloca o tema, tá? Então, sempre é isso, porque você vai estar fazendo esse anúncio da proposta de intervenção, tá? Com a abordagem completa do tema. Então, conclusão, você sempre vai iniciar isso. No segundo parágrafo, a gente vai analisar se há nessa proposta de intervenção os 5 elementos válidos. Então, o que é que a gente vai ver aqui? Se há uma ação, um agente, o modo meio, o efeito e o detalhamento, tá? O agente é quem? Quem vai fazer essa ação? Lembrando que a ação em si é que norteará todos os outros elementos. Ou seja, sua proposta de intervenção, de forma obrigatória, tem que ter uma ação.
porque é ela que norteará todos os outros elementos. Ok. Essa ação aqui, né, vai, no caso, direcionar esses outros elementos. Se por acaso você fizer uma proposta de intervenção e nela não for encontrada esta ação, ou seja, o que, todos os outros elementos, eles serão desconsiderados. Por quê? Porque parte do princípio que o que vai nortear esses outros elementos é a ação. Se não existe a ação, não pode ter os outros elementos, tá? Então, a ação é o quê? O que é que será feito para a solução daquele problema, certo? Quem vai fazer essa ação? É o agente. Como será feita esta ação? É o modo meio que essa ação será realizada, né? Existe alguma informação a mais que venha complementar essa proposta de intervenção? É o detalhamento. Para quê, né? Qual vai ser o efeito desta ação, tá? Então aqui tem os 5 elementos: agente, quem, a ação, o que, como é o modo meio, para que é o efeito e o algo mais é o detalhamento. 5 elementos, cada elemento desse, Vini, equivale a 40 pontos da competência. Então, se tem 5 elementos, 40 vezes 5, né, vai para 200 pontos. No momento que você não coloque um elemento desse, você perde 40 pontos, tá bom? A ação é a ação prática para intervir o problema, né? O que vai ser feito para poder solucionar este problema. O agente é quem executará esta ação. O modo meio é o recurso pela que se executa a ação. O efeito é o objetivo, a finalidade ou resultado previsto, esperado daquela ação. O detalhamento é qualquer informação adicional sobre um dos elementos. Então, a proposta de intervenção completa tem que ter esses 5 elementos: a ação, o efeito do efeito. O efeito do efeito também é caracterizado como um detalhamento, tá? Há algumas ações que são consideradas nulas, como, por exemplo, quando você fala medidas devem ser tomadas para providenciar. Quando você fala medidas devem ser tomadas e não especifica o que vai ser feito, essa ação é considerada nula. São necessárias ações e não fala o que vai ser feito de fato. Então, é considerado como uma ação nula, tá? Há agentes nulos também, né? Alguém, ninguém, alguns, vocês, uns e outros, todos esses são considerados nulos. Por quê? Porque você não especifica o agente em si. Ok? Então, competência 5, muito tranquilo, né? É uma proposta de intervenção que aborda aí esses 5 elementos. Alguma dúvida sobre a competência 5? Não. Tranquilo. E aí agora, Vini, a gente vai ver aqui agora na prática, né, uma redação trabalhando os esqueletos, modelos, tá bom? Vamos lá, vamos abrir aqui. Você vai receber esse esqueleto modelo também no grupo, tá? É importante que você até copie esses esqueletos modelos em seu caderno para que você coloque em prática o uso deles, tá? Vamos lá. É a famosa cereja do bolo agora, né? Vou apresentar. Então, gente, existem, né? Eu preparei aqui alguns esqueletos, modelos, para que facilite a sua vida
na hora que você for produzir a sua redação, tá? Então, às vezes acontece do aluno, no momento que está fazendo lá a sua redação, dar o famoso branco ou ficar inseguro no que escrever, aí você tem a sua carta na manga utilizando esses esqueletos, tá? E a gente vai analisar aqui agora esses esqueletos, certo? Para que você possa escolher um para que venha desenvolver a sua próxima redação. Sua próxima redação, eu quero que você, Vini, faça com base mesmo nesse esqueleto. É para copiar ele mesmo, tá? E aí você só vai inserir as informações referente ao tema. Mas a estrutura da redação tem que ser essa, tá bom? Seguindo esses esqueletos, vocês terão aí de forma fácil 920 pontos. O objetivo é esse, é que vocês consigam alcançar mais do que 900 pontos, tá? E aí esses 40 pontos fica referente aos desvios ortográficos e os outros 40 pontos aprofundamento das ideias no momento da argumentação. Mas na competência 2 você terá os 200 pontos garantidos. Na competência 4, também os 200 pontos. E na competência 5, os 200 pontos. Porque você já vai estar pronta aí com esse modelo, tá bom? Aí aqui a gente tem 5 modelos. O repertório de Bauan e Thomas Hobbes, certo? O que é que eu quero que você observe, Vini? Na redação, a redação ela está pronta, tá vendo? O que é que você vai fazer? Você só vai pegar o tema da sua redação, estudar esse tema e inserir dentro dessa redação que está pronta. É muito fácil. O tema que cair da redação, dá para você fazer com a redação esqueleto, tá? Então, vou pegar uma aqui e aí a gente analisa em seguida cada esqueleto desse aqui. Vamos ver se dá tempo. Vamos lá. A gente tem um esqueleto aqui trabalhando com o repertório de Bauan e Thomas Hobbes, certo? Temos um outro esqueleto que trabalha aqui a questão do repertório da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Temos um outro aqui que trabalha com o repertório da Constituição Federal de 1981 e temos outro esqueleto que é 2 com a Constituição Federal também de 1988 e o quinto esqueleto que fala sobre o repertório do livro Cidadão de Papel, do escritor Gilberto Damasceno. Tá? Vou pegar uma aqui aleatoriamente para você ver que pode ser essa mesmo, que esse esqueleto, ele contempla aí todas as características necessárias para cada competência e também os 7 passos da redação nota 1000. Vamos lá, vou pegar esse aqui, tá? Deixa eu ver. Pode ser qualquer um. Peguei esse aqui aleatório, mas pode ser qualquer um. Esqueleto modelo para a redação do Enem. A Constituição Federal de 1988 garante ao cidadão o direito à saúde, à educação, à segurança, à liberdade de pensamento. Ponto. Embora seja correto, esse direito não é efetivado no atual cenário brasileiro, visto que se tornou frequente, aí você vai colocar o ponto de vista. Isso ocorre, ora pela primeira tese, você vai colocar, ora pela segunda tese. A segunda tese, Vini, você pode utilizar como negligência governamental, não tem problema, certo? Dessa forma, faz necessário discutir e coloca sobre o tema. Introdução pronta, tá? O que é que a gente tem que ter na introdução? Primeiro, uma contextualização. Qual é a contextualização que você colocou aí? A Constituição Federal. Deixa eu ver aqui essa segunda. Tá, vamos ver aqui. De acordo com a Constituição Federal vou fazer a segunda. De acordo com a Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, primeiro período, o que é que tem que ter na introdução? Contextualização. Você colocou aí a Constituição Federal, certo? Aí, apesar da normativa ser uma garantia constitucional, o referido direito não é efetivado para todos os brasileiros, uma vez que se tornou frequente, e aí você vai colocar o problema. Digamos que o problema seja a democratização do acesso ao cinema no Brasil.
Então, você vai colocar aqui, ó, apesar da normativa ser uma garantia constitucional, o referido direito não é efetivado para todos os brasileiros, uma vez que nem todos os brasileiros têm o direito de frequentar os cinemas ou estão impossibilitados de frequentar os cinemas, certo? Aí você vai colocar o problema em si. Aí, isso ocorre pela tese 1 e depois seja pela tese 2. Então, você vai pensar, o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quais são dois problemas, né, duas causas que impedem esse acesso ao cinema no Brasil, né? Aí você vai pensar, um problema seria a questão do preço, né, de ser muito alto. Então, você vai colocar aí na sua tese, na sua primeira tese, né? E o segundo, falta de negligência estatal, negligência governamental, é a sua segunda tese, porque não investe aí em cinemas para todas as regiões, né, tal. Então, você vai colocar esses dois temas, essas duas causas. Aí, depois, já fez aí o seu segundo ponto, né, a sua segunda tese. Agora, o terceiro ponto, que é o fechamento. Dessa forma, faz necessário discutir sobre o acesso à democratização ao cinema no Brasil. O que é que você fez? Colocou o tema por completo aí. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, Vini, na sua introdução, você já fica com 200 pontos na competência 2, por ter apresentado aí um repertório legitimado pertinente ao tema com uso produtivo, ao citar a Constituição Federal, e automaticamente o que é que você fez? Você apresentou o seu ponto de vista, abordando o tema, no momento que você coloca aqui o problema do tema, e relacionando ao que foi citado, certo? E você aí contempla esses 200 pontos, por ter um repertório legitimado, pertinente e produtivo, tá? Sua introdução, ela vai estar certinha, vai estar completa, né? Existe aí uma contextualização no primeiro período. No segundo período, você apresenta o seu ponto de vista, fazendo um link com a contextualização. No terceiro período, você apresentou as duas teses. E no último período, você fez o fechamento fechamento desse parágrafo, adicionando aí o tema. O que é que eu quero que você enxergue, Vini? A redação está pronta, certo? Esse esqueleto aí é um esqueleto genérico. O que é que eu quero dizer com esqueleto genérico? Qualquer tema que cair, você pode adequar a esse esqueleto, entendeu? Então, você não terá dor de cabeça para produzir a redação. Você vai pegar o esqueleto e só vai completar. Aí, pronto. Passamos para o segundo período, o segundo parágrafo, que é o seu primeiro desenvolvimento. Nesse contexto, percebe-se que a falta, quando se trata de tese do argumento, o que é essa tese? Essa tese é a primeira causa que você colocou lá, né, na sua introdução, tá? Você vai colocar mais o argumento. E aí, essa problemática ratifica a tese desenvolvida pelo jornalista brasileiro Gilberto Damasceno. Olha aí, mais um repertório legitimado, tá? Esse repertório é outro exemplo de repertório genérico. O que quer dizer? Que o tema que cair você pode utilizar, que não tem problema, tá bom? Então, acerca da cidadania de Babel, que, embora o país apresente um conjunto de leis bastante consistente, elas se atêm de forma geral ao plano teórico. Argumentação feita, né? Logo, a garantia de igualdade, aí se apresenta o ponto de vista, não é satisfatoriamente aplicado na prática, impulsionando a problemática. O que é que eu peço? Você fundamenta, né? Você aprofunda os seus fundamentos melhor nesse momento aí, para que tenha também indícios da sua autoria, certo? Mas é isso que tem que ser desenvolvido. Aí o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, o seu segundo desenvolvimento. Procure. Ademais, outro fator predominante é que, apesar, aí você vai colocar a segunda tese, certo? Este fato inviabiliza o que é previsto na Constituição. Fez um link aí com o que você citou lá em cima. Nesse contexto, o panorama conflituoso explicita as necessidades das instituições, e aí você vai desenvolver, em atuar de forma mais efetiva, promovendo, por exemplo, aí você desenvolve na comunidade que atenda à demanda atual. Assim, a questão do tema será minimizado. Ou seja, se você colocar aí
Segunda tese referente à negligência estatal. Então, necessita a necessidade das instituições de ensino, investir aí no cinema. Você vai desenvolver isso aí, tá? A estrutura é essa. Não tem o que pensar. Você coloca a estrutura e adequa ao tema. Aí, aqui, sua conclusão. Olha o que tem aqui. Portanto, percebe-se que, aí coloca o tema, se for democratização. Portanto, percebe-se que a democratização do acesso ao cinema no Brasil é relevante e precisa de atenção. O que é que tem que ter no primeiro período? Um anúncio da proposta de intervenção com o tema por completo. Esse é um anúncio da proposta de intervenção. É só você colocar o tema. Tá vendo? Aí, desse modo, aí vai começar a proposta de intervenção com os 5 elementos. O governo, que é o agente, órgão responsável pelas questões educacionais, você vai colocar o que for aí, certo? Relacionado ao tema. Deve construir, e aí vai colocar uma ação, né? Então, promover, e aí a ação em si que deve ser feita, tá? Atendendo essas duas teses. Aí, por meio de investimentos, vai falar quais são os investimentos que vão ser feitos, certo? Então, as ações que vão ser feitas por meio de, a fim de que todos é o efeito. Assim sendo, as normas constitucionais poderão ser efetivadas na prática. Então, 5 elementos. Lembrando, Vini, essas palavras podem colocar nessa sequência, que são as palavras-chave que introduz cada elemento. O agente, você começa pelo agente, né? Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, certo? Você que vai pensar. Aí, órgão responsável pelas questões educacionais, pelas questões econômicas, pelas questões da saúde, certo? Então, governo, agente, ou então ministério, agente, órgão responsável, vai ser o detalhamento do agente, deve, e aí o verbo no infinitivo vai indicar uma ação, por meio de, indica o quê? O modo meio, certo? A fim de, indica o quê? O a fim de, o efeito, certo? E aí você fecha com os 5 elementos. Esse assim sendo, as normas constitucionais poderão se efetivar na prática, você finaliza o seu texto. E você sempre vai fazer esse fechamento com a frase que remete ao quê? A contextualização inicial. Olha como esse modelo está fechando. Assim sendo, as normas constitucionais poderão se efetivar na prática. Por que colocou aqui as normas constitucionais? Para fazer um link com a contextualização do início do texto que foi citada a Constituição Federal. Com isso, eu venho mostrar que as ideias elas estão totalmente o quê? Interligadas, da primeira linha à última linha da redação, entendeu? E aí está feita a sua redação. Então, assim, pode seguir, certo? Você vai ler todos os esqueletos, vai escolher um esqueleto que você acha que se adeque mais e vai desenvolver a sua redação em cima desse esqueleto. Por quê? Porque esse esqueleto, se você seguir direitinho, aprofundar os seus argumentos e não ter todos os desvios ortográficos, você tira acima de 900 pontos, tá? Observe aí. Primeira competência, são os desvios ortográficos que você vai ter que ter o cuidado. Mas seguindo o que está aqui escrito, já impede aí que você cometa 70% de desvios ortográficos, certo? Porque tudo é só copiar o que está escrito aqui. É só a questão de prestar atenção. Na competência 2, tem aqui um texto dissertativo, certo? Abordando o tema, porque eu peço para você colocar esse tema aqui, ó, na introdução e também aqui, ó, na conclusão, certo? Com um repertório legitimado, pertinente e produtivo. Esse repertório eu já apresento aqui na primeira linha, tá? Então, você já vai ter 200 pontos obrigatoriamente na competência 2, certo? Na competência 3, eu já deixo também aqui, para você colocar a sua tese 1, certo? E peço para você colocar essa tese na primeira linha do seu primeiro desenvolvimento. Colocar a tese 2 e desenvolver e argumentar no seu segundo desenvolvimento. Olha aqui, certo? E peço também para você fazer a sua proposta de intervenção, certo? Colocando o quê? Ações que atenda essas duas teses. Fazendo isso com aprofundamento no desenvolvimento, nos seus argumentos, não tem erro. Você vai ficar com 200 pontos na competência 3. Na competência 4, o que é que eu quero que vocês percebam aqui?
Você perceba, a gente analisa se existe operadores argumentativos ligando os parágrafos e os períodos, certo? Então, ligando os parágrafos, temos aqui, nesse contexto, logo e portanto. Ligando os períodos, temos apesar, isso ocorre dessa forma. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, essa problemática. Na realidade, logo faz parte desse parágrafo aqui, tá? E o logo. Aí, iniciando aqui o segundo período, o segundo parágrafo, temos o ademais, né? E dentro dos parágrafos, temos este fato. Eu quero que coloque esse fato ao invés de este fato, tá? Fazer essa correção aí. É esse fato, e não este fato, tá? Mas temos nesse sentido, assim, tá? Na conclusão, temos desse modo, assim sendo. Então, obrigatoriamente, você ficará com o quê? Com 200 pontos na competência 2, porque tem um uso expressivo dos operadores argumentativos, tanto ligando os parágrafos quanto ligando os períodos. Professora, eu posso usar esses operadores argumentativos? É para usar esses operadores argumentativos, tá? Então, a quantidade de operadores argumentativos que tem aí lhe dá uma diversidade no uso deles, né? Desses operadores. E aí, na competência 5, Vini, o que é que a gente tem aqui no esqueleto? O tema, porque tem que ser o tema, né? O agente, o detalhamento do agente, a ação, o modo meio e o efeito. Obrigatoriamente você tem 200 pontos na competência 5. Então, não tem como você tirar menos do que 900 pontos utilizando aqui um esqueleto desse. Aí, o que é importante e eu quero que você faça? Que você analise cada esqueleto. Nas próximas aulas, a gente vai analisar mais outros esqueletos desses, tá? Que analise cada esqueleto desses, que analise esses repertórios e que comece a produzir, tendo como base esse esqueleto, certo? Por quê? Porque esse esqueleto vai levar você a ter uma nota alta, porque a estrutura dele e assim as características principais e necessárias para contemplar uma nota alta nas outras competências já tem, né? Já possui. Então aí só falta você complementar com argumentos aprofundados, certo? Porque tem que aprofundar os argumentos no momento da defesa da tese e também colocar essas teses, certo? Uma tese você já pode ter em mente, que vai ser o quê? Negligência governamental. A outra tese é importante que você pegue de acordo aí com o tema. Essa primeira tese, que será negligência governamental, quando você pegar a proposta de intervenção, você vai ter que pensar em que situação o governo ele está negligente, né, para que seja constituída uma causa para essa problemática. Porque a causa já citei que foi, já citei o causador, que é o quê? Que é o governo, certo? Mas qual é a causa em si? Aí você vai desenvolver. Tranquilo? Então, a redação dessa semana, Vini, vai ser uma redação que eu acredito que você produza aí rapidamente, né, em uma hora, porque essa proposta de esqueleto, né, como redação modelo, lhe ajudará. E é para fazer dentro do esqueleto modelo, tá? A expectativa é que você consiga aí mais do que 900 pontos fazendo de acordo com o esqueleto, tá certo? Alguma dúvida, Vini? Nem. Pronto. Então, assim, eu vou passar para o grupo, tá? A apostila com esses esqueletos, certo? Para que vocês façam com base nesse esqueleto. E também a proposta da redação. E eu já vou incluir essa proposta da redação lá na plataforma para que vocês possam fazer o quanto antes, tá bom? Tá bom. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Quer que eu complemente? Quer que eu aprofunde mais alguma coisa? Que eu explique mais alguma coisa? Deu pra entender tudo certo.
Ok. Na nossa próxima aula, Vini, já vai ser referente ao módulo 2, né? O módulo 2 ele tem uma característica, né, de propor aí uma autonomia do aluno, certo? Então, a gente já vai direcionar aí a questão do aluno produzir em si, né? Esse primeiro módulo, ele foi muito teoria, né? Foi explicando de forma explícita cada característica de cada competência, o que tem que ter em cada competência, certo? E a gente está fazendo fechando esse módulo hoje, né? E aí, na competência, no módulo 2 a gente vai trabalhar já essa produção de forma mais autônoma do aluno, tá bom? Então, a partir da próxima semana, a gente já inicia aí esse módulo 2, tá certo? E aí eu vou explicando detalhadamente o que tem que ter em cada dia desse módulo, tá bom? Certo. Ok, então. Então, para a aula de hoje é isso. Eu vou botar também a aula, né, anexada lá no grupo, tá? Para que vocês possam assistir posteriormente também, tá bom? Tá. Então, um grande beijo, bom final de semana e até a próxima. Beijo. Feliz dia, Beijinho. professor. Ah, obrigada. Tchauzinho. Tchau. Amanhã a gente tá por aí, viu? Eu e Rafa.